Imaginemos a seguinte cena. Um pai tem 4 filhos. Esse pai chega anunciando que todos vão assistir à final do campeonato de futebol. As crianças vibram com a notícia. Entretanto, algo estranho acontece. O pai distribui somente 3 ingressos, 3 camisetas e 3 bandeiras. Um filho não recebe nada. Ele pergunta: pai, onde está meu ingresso, minha camiseta e minha bandeira? O pai responde: você não pode participar, pois é meu filho adotivo. Você não é meu filho biológico. Essa metáfora, por mais chocante que pareça, ilustra o tipo de raciocínio que está por trás da suposição de que só podem ser judeus, participar das festas e agir de acordo com as tradições judaicas aqueles que nasceram em uma família judia. Esse raciocínio não faz sentido, pois, se para se ser judeu é necessário ter pais judeus, como poderia ter surgido o primeiro judeu? Deus, como todo bom pai, não faz distinção entre o filho natural e um adotado. Aliás, a adoção nas Escrituras está presente na vida de personagens marcantes como Moisés, Éster e até mesmo Jesus, que foi adotado por José. A tradição judaica declara: aquele que adota um órfão é como se ele mesmo o tivesse gerado. A Bíblia nos surpreende ao enaltecer pessoas que, apesar de não terem tido a origem esperada, apesar de não virem de pais judeus, foram consideradas judias e viveram integradas à família da fé sem sofrer qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni. Você pode encontrar nossos estudos bíblicos no Instagram, aqui no YouTube e no nosso site. E agora estamos disponibilizando todos os nossos estudos no Spotify. Assim, você pode conectar com a Palavra de Deus a qualquer momento e em qualquer lugar. Desde o início desse canal, tenho recebido muitos contatos de pessoas interessadas em compreender como se tornar um judeu nazareno. Surgem diversas dúvidas, tais como: será que eu tenho que seguir os 613 mandamentos da Torá? Será que há necessidade de adotar uma dieta kasher? A escolha entre celebrar o sábado e o domingo, e até mesmo a questão de se congregar em uma sinagoga ou se considerar se vai para Israel ou não. Afinal, o que implica tornar-se um judeu nazareno? Um judeu que acredita em Jesus? É crucial esclarecer que a identidade como judeu nazareno não depende de reconhecimento externo. Um judeu nazareno não busca declarar-se judeu com o objetivo de imigrar para Israel. Tampouco vai ingressar em uma sinagoga tradicional e exigir ser aceito como judeu. O foco reside na compreensão pessoal e não na validação externa. Historicamente, os judeus de nascimento, que sempre foram atacados e perseguidos pelos que dizem crer em Jesus, já têm muitos motivos para desconfiar de pessoas que vêm até eles se dizendo judeus ou convertidos ao judaísmo. Maiores motivos eles têm se os que querem impor-se a eles como judeus disserem que creem em Jesus. Um judeu tradicional vai entender isso com uma grande bizarrice. Buscar a verdade é como subir a montanha. A força da gravidade não vai ajudar. Apenas os que têm força para persistir à oposição chegarão ao topo e poderão contemplar o panorama completo. Um bom começo para entender o judaísmo é relembrar da história do primeiro judeu, Abraão. Apesar de que o termo judeu não existia na época de Abraão,
Ele é considerado o pai da fé no judaísmo. Abraão, que era originalmente de Ur dos Caldeus, atual Iraque, iniciou uma jornada rumo à Terra Prometida, Canaã. Abraão é o primeiro ivri, ou seja, é o primeiro que cruza, que deixa o seu mundo conhecido e parte em fé para o desconhecido. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. O caminho percorrido pelo patriarca é o protótipo da caminhada de todo convertido. Sair do mundo conhecido e atravessar em fé para o outro lado. Sem essa passagem, não existe conversão. O convertido precisa ter sua nova identidade forjada com coragem e obediência. Isso não depende da linhagem familiar, mas de sua vontade de viver perto de Deus. Outra conversão considerada de forma muito especial pela tradição judaica é a da mãe adotiva de Moisés. Na história do Êxodo, o nome dela não é citado, mas 1 Crônicas registra que a filha de Faraó, assim como muitas pessoas de diversas etnias, resolveu acompanhar os filhos de Israel em sua jornada de fé. Êxodo 12:38 cita especificamente que um misto de gente ouviu as palavras que Deus pronunciou no Monte Sinai. Esse misto de gente que se converteu foi absorvido dentro do povo de Israel. Eles nunca mais são citados como um grupo separado, mas se integraram ao povo e às leis do Senhor. Um verdadeiro processo de adoção. Assim, juntos, eles escolheram atravessar por fé o Mar Vermelho, que simboliza o batismo, e finalmente juntos eles recebem as tábuas da lei. A Bíblia diz que a mãe adotiva de Moisés foi chamada de Bítia. Bítia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher. O texto sagrado faz questão de especificar que a filha de Faraó é chamada de Bítia, que significa filha de Deus, filha de Iá. Essa é a sua nova identidade. Ora, além de ser designada como filha de Deus, ela também é denominada judia. Ou seja, ela não é mais uma egípcia, mas uma judia, membro do povo de Israel. As Escrituras não nos informam o nome que os pais biológicos de Moisés lhe deram quando nasceu. Só conhecemos o nome que Bítia lhe deu. A tradição judaica explica que o Senhor teria declarado a Bítia: você chamou Moisés de seu filho, embora ele não fosse seu filho. Portanto, eu a chamarei de minha filha, Bítia, embora você não seja minha filha. Foi no Nilo, no túmulo dos bebês hebreus, que ela encontrou a vida. Isso nos lembra que Yeshua associa o batismo à morte. A filha de Faraó desce até a morte nas águas do Nilo e ela se batiza e de lá resgata Moisés. Ao retirar das águas Moisés, Bítia encontrou a sua própria salvação. O batismo, o mikveh, é parte da conversão, pois simboliza a purificação e o arrependimento e a mudança de vida. Naamã, o general sírio, foi acometido de uma terrível enfermidade, a lepra. Ele ouviu falar que poderia ser curado pelo Deus de Israel e por isso saiu da sua terra e viajou até chegar em Israel. Ele foi instruído pelo profeta Eliseu
a passar pelo mikve, a passar pelo batismo no Rio Jordão. O general precisou mergulhar 7 vezes para ser curado da lepra. Isso sugere que, quando adoecidos e cheios de barreiras, as pessoas podem precisar de mais de um batismo para se purificarem. Muitos, como Naamã, precisam ficar de molho nas águas por mais tempo, a fim de purificar-se até poderem chegar à plenitude. Na verdade, no judaísmo, não se passa pelo batismo somente uma vez. Pelo menos 3 vezes ao ano, os crentes subiam ao Templo de Jerusalém para adorar. E a condição para se ter acesso ao templo era passar pelo ritual do batismo. Uma surpreendente interpretação da tradição judaica é considerar Zípora, a mulher de Moisés, como uma convertida. A Bíblia não diz claramente que ela abraçou a fé no Deus de Israel ao casar-se com Moisés, mas temos uma indicação de que provavelmente ela o teria feito. Êxodo relata que Zípora circuncidou seu filho Gerson a fim de evitar o juízo de Deus. Isso parece sugerir que, de alguma forma, ela sabia que essa era a atitude que o Eterno esperava do seu povo. Ao cumprir essa expectativa divina, a esposa de Moisés age como alguém que quer seguir a fé no Deus de Israel. Então Zípora tomou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho. A tradição judaica diz que as atitudes de uma pessoa têm poder redentivo e superam qualquer barreira cultural ou de nascimento. Outra personagem que não pode faltar nesse estudo é Ruth. Sua história é um modelo de conversão dentro do judaísmo. O livro de Ruth é lido todos os anos durante a festa bíblica de Shavuot, Pentecostes. Essa importante festa ocorre na época da colheita do trigo e comemora a entrega da Torá no Monte Sinai. Essa festa não poderia ser completa sem que todos os convertidos, os ivri, os que cruzam, sejam integrados à família da fé. Shavuot, Pentecostes, é também uma ocasião memorável, por ser a primeira vez que o Eterno, ao dar os 10 mandamentos, se refere ao seu povo como Edá, que pode ser traduzido como igreja ou congregação. Ler a história de uma convertida nessa época do ano é mais uma dica de que a conversão dos povos gentios e sua inclusão na congregação de Israel é parte essencial do plano divino. A história dessa heróica mulher não menciona nem o batismo, nem tampouco qualquer sacrifício. Entretanto, as atitudes e palavras de Ruth mostram claramente que ela tinha um coração convertido. Ela, assim como Abraão, abandona o seu país, o seu povo, as suas tradições e cruza em direção ao desconhecido. Ruth caminhou com Noemi, sua sogra, sem ter a expectativa de receber nenhuma recompensa ou vantagem. Ela, apesar de ser moabita de nascimento, era judia de coração. Sua atitude falou mais alto do que sua origem biológica. Quando ela proclama: "O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus", ela prioriza sua inserção no povo de Deus e somente depois menciona sua aliança com o Eterno. A declaração pode soar como uma distorção de prioridades. Afinal de contas, não deveria ser primeiro "o teu Deus é o meu Deus" e depois "o teu povo é o meu povo"? Para aqueles que tiveram essa mesma dúvida, vamos pensar um pouquinho. Será que Deus aceitaria como parte de sua família alguém que declarasse crer em Jesus, porém não amasse o povo judeu? Assim como Bitya
deu à luz a Moisés, Rute também teve uma nobre descendência. Ela se casou com Boaz e gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, o rei de Israel. Se a ascendência gentílica de Rute pudesse impedi-la de se tornar judia, Davi jamais teria se tornado rei de Israel, pois ele não poderia ser considerado judeu e o reino não poderia ser dado a um gentio. O livro de 2 Reis conta a história de uma sunamita, ou seja, uma gentia, que recebe em sua casa o profeta Eliseu. Ela trata ele com honra e constrói um aposento para hospedá-lo. O incrível no relato dessa história é que essa mulher já guardava o calendário bíblico, a festa da lua nova e o sábado. Sua fé no Deus de Israel foi recompensada, pois o seu filho ressuscitou após receber as orações de Eliseu. Outra história de conversão importante é a história de Raabe. Ela era originalmente de Jericó, uma cidade inimiga. Ela se tornou uma convertida importante, pois da sua linhagem nasceram tanto o rei Davi como Jesus. Seu nome está registrado na genealogia do Messias no livro de Mateus. Raabe é mencionada também em Hebreus, na lista de heróis da fé. Outra conversão maravilhosa foi a de Cornélio, o centurião romano. Ele foi descrito por Lucas como piedoso e temente a Deus. Ele é o canal de Deus para quebrar a resistência de Pedro de se aproximar de um não-judeu. Vejamos. Pedro declara: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esses exemplos evidenciam que não apenas é possível a integração de um gentio ao judaísmo, como também que isso é parte essencial do plano redentivo. Essa premissa judaica se reflete nas palavras de Paulo: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A maioria das pessoas que querem saber como se converter ao judaísmo nazareno, por incrível que pareça, já são praticamente convertidas. Muitas já amam e seguem Yeshua, ainda que o chamem de Jesus. Quase todos que se apaixonam por este caminho chegam como que por acidente. Seria como alguém que entra em uma casa desconhecida pela porta dos fundos. Entra na casa com muita cautela e começa a explorar o local. Vai caminhando e observando tudo detalhadamente até que descobre escadas que levam a níveis mais profundos. Ao descer as escadas, começa a perceber que os degraus que levam para a base da casa foram tampados por decalques modernos que escondem as pinturas originais antigas. Retirar esses decalques é um processo trabalhoso e delicado, e é exatamente isso que esse canal se propõe a fazer. O último degrau de nossa caminhada nos levará à nossa linda família, nos levará ao encontro de nossos irmãos, os judeus nazarenos. Quanto mais lemos a Bíblia, mais nos distanciamos dos padrões grego-romanos e ficamos mais parecidos com o nosso Messias judeu. Os interessados em conhecer Jesus na perspectiva hebraica-judaica normalmente já adotaram um estilo de vida que abraça a maioria dos princípios do judaísmo. Mas, às vezes, temem o judaísmo porque pensam que esse caminho as faria viver presas a um sistema de leis sufocantes e impossíveis de se cumprir.
esse temor infundado não se baseia no Novo Testamento. Outra ideia falsa, mas bastante comum, é julgar que aproximar-se do judaísmo seria o mesmo que tentar comprar a salvação por meio das obras. Ora, nenhum judeu, nazareno ou não, jamais imaginou que obteria a salvação por intermédio do cumprimento da lei. Supor que um judeu tenha a expectativa de ser salvo por meio das obras é uma ideia de ficção dos reformadores que liam Paulo como se ele fosse um protestante combatendo a Igreja Católica. Paulo, na verdade, se declara judeu e, na época dele, nem a Igreja Católica, nem qualquer igreja protestante havia sido fundada. A realidade é que cristãos dedicados normalmente já cumprem 90% dos mandamentos, faltando-lhes apenas mudar alguns hábitos alimentares, aprender a guardar o sábado e abandonar festas pagãs. O Parlamento de Israel debate todos os anos sobre quem é considerado judeu. Esses debates mostram que esse é um assunto polêmico em várias esferas, mas, do ponto de vista bíblico, a possibilidade de inclusão sempre esteve presente. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi feito especialmente para aqueles que já vêm acompanhando o canal e se sentem atraídos pelo judaísmo centrado em Jesus, mas que ao mesmo tempo acham estranho se declararem judeus, pois até os dias de hoje esse termo é muito associado ao rejeitar Jesus como Messias. Espero que o vídeo lhes ajude a compreender algumas dúvidas e tirar qualquer medo que possa estar em seus corações. Se você é novo no nosso canal e quer aprender mais sobre o judaísmo que crê em Jesus, confira nossos outros vídeos. Se você gostou deste estudo, deixe o seu like. Cada curtida nos motiva a trazer mais conteúdos para vocês. Que essa jornada de redescoberta do caminho continue a nos unir, fortalecendo nossa vontade de conhecer a Deus a cada dia mais. Lehi Traot. Você que nos acompanha no Instagram, YouTube e em nosso site, agora pode mergulhar nos estudos bíblicos de uma maneira totalmente nova, no Spotify. Você pode escutar no caminho para o trabalho, na academia e até mesmo enquanto realiza suas tarefas do dia a dia. Conecte-se com a palavra a qualquer momento. Em breve teremos um podcast exclusivo trazendo convidados para enriquecer nossos estudos. Não perca tempo, vá agora mesmo ao Spotify e busque por Redescobrindo o Caminho e acesse todos os nossos estudos. Que a palavra de Deus esteja sempre presente em cada momento do seu dia a dia. Lehi Traot. A visão turvada. Porém, assim como o Messias ressurgiu no terceiro dia, após 2000 anos de prostração e apatia, uma voz começa